Olá, nesta análise vamos mergulhar num ensaio fascinante de António Francisco chamado Mentiras Verdadeiras. O objetivo? Tentar perceber como é que quatro visões ficcionais de Havana nos podem, na verdade, revelar uma verdade que a realidade muitas vezes esconde. O ensaio começa logo com uma pergunta, um paradoxo, que vai ser o nosso guia nesta viagem. E se a única maneira de compreender Havana a sério fosse através da mentira, ou seja, da ficção? Parece um contrassenso, não é? Mas vamos ver que talvez não seja. Ora bem, a nossa primeira paragem leva-nos até a Havana de 1958, vista através do olhar bastante satírico do escritor britânico Graham Greene. Aqui, a cidade é, literalmente, um palco para o absurdo. No seu livro O Nosso Agente na Havana, a história é deliciosa. O protagonista é um simples vendedor de aspiradores que, para ganhar um dinheiro extra dos serviços secretos britânicos, inventa toda uma rede de espionagem. E o mais genial disto tudo, os seus relatórios secretos são desenhos de peças de aspiradores que a burocracia em Londres, claro, aceita como se fossem projetos de armas militares de última geração. E é aqui que está o ponto-chave, a primeira grande ideia do ensaio. A mentira de Greene revela o que o autor chama de uma verdade embaraçosa, que Havana é um sítio onde a ficção pode de facto ser mais real que a realidade, onde o absurdo se veste de ordem e é levado a sério por quem devia saber mais. Agora vamos dar um salto no tempo, de umas quantas décadas. Saímos da comédia de enganos de Greene para entrar numa Havana muito diferente. A Havana dos anos 90, melancólica, desencantada, do escritor cubano Leonardo Padura. A ideia central na obra de Padura, principalmente em Paisagem de Outono, é de uma força incrível. O seu detetive, o famoso Mário Conde, não anda só a investigar mortes. A sua investigação é muito, muito mais profunda. E a citação resume tudo. O crime a investigar não é um homicídio, mas um país. Ou seja, o verdadeiro crime, o grande mistério que ele tenta resolver é a desilusão, é o silêncio e, como diz o autor, a vergonha de uma geração inteira que viu os seus ideais de revolução serem trocados, aos poucos, pelo conforto das instituições. A investigação de Conde é, no fundo, um mergulho na alma de uma nação ferida. E agora, preparem-se, porque a mudança de tom vai ser radical. Deixamos a melancolia de Padura e entramos de cabeça na Havana de Pedro Juan Gutiérrez, uma cidade crua, sem filtros, em carne viva. Com Gutiérrez, a cidade deixa de ser uma metáfora para qualquer coisa. Torna-se a própria matéria da vida. Entramos na Havana da Víspera. Do suor, uma experiência que é física, imediata, onde cada dia é uma luta corpo a corpo com a decadência. E onde, no fim de contas, tudo se resume à mais básica e diária luta pela sobrevivência. Aqui não há mesmo espaço para idealismos. E olhem, esta citação da trilogia suja de Havana diz tudo na perfeição. Um corpo com fome, um sexo sem vergonha, uma cidade em carne viva. Aqui, a vida não acontece apesar da miséria, acontece com ela, através dela. É uma existência visceral, sem qualquer tipo de redenção à vista. Para a nossa última visão literária, voltamos a Leonardo Padura, mas agora numa perspectiva diferente, a da memória. É um regresso a uma Havana que, se calhar, já só existe mesmo nas recordações de quem lá viveu. Na sua obra mais recente, Ir à La Habana, a cidade já não é um sítio que se documenta, é um lugar que se recorda. O famoso Pardão do Malecón, por exemplo, transforma-se aqui na última fronteira, mas não é uma fronteira entre a terra e o mar. É uma fronteira entre o sentido que se continua a procurar e a ruína que está por todo o lado. E no meio dessa ruína toda, Padura encontra uma dignidade que resiste, que sobrevive nos pequenos gestos do dia-a-dia. A sua conclusão é que, apesar de tudo e contra tudo, Havana continua a pulsar, teimosa, irregular, viva. Então, o que é que fazemos com tudo isto? O que é que concluímos ao juntar estas quatro Havanas? A satírica, a desencantada, a visceral e a da memória. Bem, o argumento central do ensaio de António Francisco é precisamente este. É que estas mentiras literárias, estas ficções, conseguem apanhar uma verdade sobre a cidade que escapa completamente aos relatórios oficiais, aos números, aos factos frios. O contraste é gritante, não é? De um lado temos a realidade oficial, feita de relatórios, de factos, de muito silêncio. Do outro, a ficção, que nos dá o absurdo, que nos dá um mapa emocional da cidade e que, no final, nos dá uma forma de verdade muito mais profunda. E, portanto, o ponto crucial, a ideia a reter é esta. A ficção não se limita a descrever a Havana. Ela reescreve a cidade. Cada um destes autores não está a tirar uma fotografia, está a pintar um quadro. E é na soma de todas estas versões, de todas estas mentiras, que a cidade sobrevive. E é isto que nos leva à pergunta com que o ensaio termina. Uma pergunta que fica a ecoar.
Numa cidade que parece ser feita das histórias que se contam sobre ela, será que a única verdade que realmente lhe resta é, afinal de contas, a mentira bem contada? Fica a reflexão.